Olá, internautas! O Tá na Rede de hoje vai falar de alguns temas que poderão ser usados na prova do Enem. Por exemplo, tema de redação, prova de história ou na prova de sociologia. O primeiro tema seriam as relações de trabalho e flexibilização. As máquinas foram inventadas com o propósito de poupar tempo do trabalho humano. E no século XVIII, por exemplo, aconteceu a transição do trabalho artesanal para o trabalho industrial. O advento da máquina de vapor propiciou isto. A fábrica, então, vem a ser a imagem do mundo moderno. Com a contínua e crescente mecanização do trabalho, ou seja, as máquinas ocupando o lugar dos homens, os níveis de desemprego aumentam e o trabalho se precariza. Isso se justifica pelo atual estágio da industrialização e com o desenvolvimento de automações, por exemplo, softwares, computadores que controlam as linhas de produção das indústrias e da mecatrônica, que é a que produz as automações. A situação das classes trabalhadoras dessa forma se encontra cada vez mais em risco. O estado de bem-estar social é um modelo que prevê, além de pleno emprego, seguridade social, plano de carreira para a classe média e estabilidade no emprego. Um outro modelo é o que chamamos de emprego fácil e flexível, que implica a carga horária variável, atividades de meio turno e contratos temporários nos quais as pessoas desempenham vários tipos de trabalho ao mesmo tempo e não têm certeza por quanto tempo estarão ali para manter um valor percebido e com direito à saúde, educação e etc. Ou seja, é uma precarização da mão de obra. Segundo o teórico social brasileiro e filósofo Roberto Mangabeira Unger, nos últimos anos, a informalidade na relação de trabalho caiu, passando de 40% para 60%. Simultaneamente, houve um aumento na precarização do trabalho dentro da própria economia formal, seja por meio de contratos de terceirização, empregos temporários ou o autoemprego. É preciso ter cuidado. Pode ser até que as partes concluam em flexibilizar para se adequar aos modernos paradigmas, mas dentro dos limites aceitáveis pelo sistema jurídico e respeitando os direitos fundamentais do trabalhador. Não podemos deixar que se retroceda aos primórdios das relações de trabalho de séculos atrás. Este tema ele pode ser explorado de inúmeras formas. Vale o estudo da história e as relações de trabalho em sociologia. É importante ler artigos de opiniões contrárias, e estudar o desenvolvimento da sociedade do trabalho. No segundo tema, nós vamos falar de guerras às drogas, a proibição ou a liberação. Bom, os cientistas sociais têm percebido que a agressiva política antidrogas em vigor em todos os países do mundo tem feito muito mais vítimas do que salvado pessoas. As classes mais baixas, que vivem nas periferias das grandes cidades, em sua maioria os negros, têm sido as grandes vítimas, mas vítimas têm sido de todos os lados, inclusa aí as forças policiais, o que pode estar significando que estamos perdendo a guerra. Será eficiente essa política de guerra? Qual a solução? Presume-se uma falência das políticas proibicionistas da chamada guerra às drogas, responsável pelo aumento vertiginoso da violência nos países de uma forma geral. Aqui na América Latina, por exemplo, a estrutura e organização das redes criminosas que controlam os mercados ilegais de drogas penetraram e corromperam as instituições de governo, incluindo a policial, limitando sua capacidade de eficácia na segurança às comunidades. As mulheres têm sido particularmente atingidas. Aqui em nosso país, por exemplo, a quantidade de mulheres condenadas por tráfico de drogas cresceu 600% entre os anos de 2005 e 2010 apenas. A descriminalização das drogas pode reduzir a criminalidade? O que mata mais, o uso dos entorpecentes ou o narcotráfico? O tráfico de drogas é a terceira fonte de renda ilegal no mundo. A primeira é a venda ilegal de armas, a segunda é a pirataria. Estima-se que o tráfico movimente 30 milhões por mês só na favela da Rocinha, que é a maior da América Latina. Opiniões de que o tráfico se tornou a oportunidade de emprego de muitas pessoas, ou seja, é decorrente dos problemas socioeconômicos do país, faz com que a política de combate à violência e criminalidade mude de foco.
Ou seja, o foco pode ser investir em políticas sociais. A proibição das drogas fez do narcotráfico um negócio extremamente lucrativo. A guerra contra as drogas tem levado à produção de narcóticos potentes de baixa qualidade sanitária com efeitos mortais sobre os seus consumidores. A legalização definiria um controle da qualidade. Cerca de 5% da população mundial entre 15 e 64 anos de idade, o que corresponde a uma média de 234 milhões de pessoas, usa drogas ilícitas segundo dados divulgados pela ONU. O consumo permanece estável, quer dizer, sobe proporcionalmente com a população mundial. Deste total, usuários problemáticos são 27 milhões, que seriam os dependentes que têm distúrbios relativos às drogas. Outro dado alarmante é que o número de drogas psicoativas mais que dobrou de 2009 até 2013, e muitas dessas drogas são sintéticas, que aumentaram o seu poder destrutivo. 1 em cada 6 usuários recebe por ano regularmente tratamento por uso de drogas. Países que saem de conflitos ou crises econômicas profundas são muito mais susceptíveis à invasão de suas fronteiras por drogas ilícitas. Politicamente, os países esperam a intensificação do combate às drogas, o que para cada país tem uma ação de acordo com seus problemas sociais, políticos e econômicos. O que nos faz retornar às discussões sobre liberação ou não das drogas, sobre questões das comunidades sujeitas às invasões e ações policiais, sobre o papel do Estado no intuito de proteger essas populações, não apenas coibir consumo, e sobre geração de dependência química ou superação dessa dependência. A preocupação é que as instituições essenciais do Estado e a violência cresçam em função de não haver combate efetivo às drogas. Mas, o que é o combate efetivo às drogas e sua disseminação? Na verdade, isso não mostrou queda no consumo e tampouco diminuiu o tráfico ou diminuiu a dependência. Bom, agora nós vamos para o terceiro tema, a invasão da Rocinha e os problemas das periferias. Há uma disputa interna pelo controle do tráfego. A comunidade tem sido palco de operações policiais e confrontos diários. O governo do estado pede ajuda ao ministro da Defesa e este envia o que serão 950 homens das Forças Armadas e 10 veículos blindados. Dados da Polícia Civil mostram que 632 pessoas foram atingidas por balas perdidas de janeiro a julho deste ano de 2017, que é uma média de 3,4 casos por dia. Dessas, ao menos 67 pessoas morreram efetivamente. Os homicídios decorrentes da oposição à intervenção policial, que muitas vezes ocorre durante os confrontos entre a polícia e o tráfico nas comunidades, atingiram a marca de 480 casos nos primeiros 5 meses de 2017. Mais do que a crise econômica, a crise política e o consequente desmonte do projeto das UPPs explicam a escalada de violência no Rio. Há quem diga que as UPPs não eram de fato um projeto de pacificação. Estas unidades serviam muito mais a um projeto de controle social. Vale dizer que a polícia não resolverá as necessidades de milhões de pessoas que vivem à míngua, em situações de vulnerabilidade econômica, social, educacional, cultural e política, em centenas de favelas e comunidades empobrecidas. Mais uma vez caímos na questão da desigualdade social, pois pesquisas deixam claro que a persistente falta de inclusão social pode afetar a coesão social e prejudicar a sustentabilidade do próprio crescimento. É urgente reverter essas tendências à não solidariedade dos habitantes da cidade para com os favelados, claramente visíveis no Rio de Janeiro, e ao mesmo tempo garantir voz a estas categorias sociais mais afetadas pela violência criminal. É preciso que as comunidades todas elejam o sentimento de empatia e o diálogo com as forças institucionais e possam levar a um bom termo os acordos de se acabar com o sofrimento de milhares de pessoas. Muito bem, todos esses assuntos devem ser lidos em editoriais e pesquisadas as fontes. É importante você ler opiniões diversas para você formar um todo. O conhecimento para a resolução de questões ou para fazer redação deve ser objetivo, deve ser bem entendido e deve ser confiável. Esta relação de temas, ela fica aí para você não apenas para as provas do Enem, mas para a sociedade pensar de uma forma geral.
O Tá na Rede fica por aqui. Se você gostou, você curte, você compartilha, você comenta com os amigos, você assiste este e todos os outros vídeos do Vai Ali e dá uma conferida no nosso blog. Lá tem muitos assuntos interessantes, inclusive para as provas do Enem. Até a próxima, porque o Vai Ali está na rede.